Falar para Obrigada. ela, a professora Luciana, ela é professora lá na Olá. Universidade, junto com a gente, e eu vou deixar para ela se apresentar do jeito que ela achar mais adequado. Fica à vontade, Lu, eu acho que está liberado para você. Tá joia. Deixa eu colocar. Bom, primeiro dar um bom dia para todo mundo, dizer que é sempre um prazer estar entre amigos, assim, agradecer imensamente, né, o convite. É sempre um acontecimento quando a gente participa do Aesthetic Day, de verdade, assim, de coração, muito obrigada. É um dia de aprendizado, né? Até falei esses dias aí na aula que o melhor da gente dar aula não é dar aula, é aprender, porque cada vez que a gente participa mais com os colegas, a gente aprende cada dia mais. Então, eu só tenho a agradecer, tá? A vocês, a equipe ON, a todos os amigos que estão aí assistindo, já vi que tem um monte de ex-alunos, saudade de todos vocês, já fiquei olhando aqui no chat, todo mundo que estava aí, Carlinha, já te vi. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada. Eu sou periodontista, especialista e mestre em periodontia. Estudei um pouco de regeneração com células troncos e dou aula na Anhanguera e aula na Universidade do Brasil. Bom, vamos ver se eu consigo compartilhar. Aí, a gente fica usando o Teams, né? E acaba perdendo a mão. Onde é que foi parar o compartilhar? É aqui em cima, não é? Não, é lá embaixo, share screen, o botão verde que está aí. Deixa eu ver se Está eu liberado acho. para você, não tá? Tava até agorinha. Achei. Achou? É isso. Oi? Oi. Vou colocar no primeiro, né? Aí. Pessoal, se quiserem perguntar a qualquer momento, tá? Vamos bater um papo, né? Falar um pouco de recobrimento radicular, tratamento das retrações gengivais. Deixa eu falar um pouquinho sobre a definição, a prevalência, o quanto acontece, né, qual o fator etiológico, algumas classificações que vão nortear aí as nossas escolhas de técnica. Então, para escolher técnica também, a gente já fala de um checklist, que são observações e critérios que a gente precisa seguir para escolher a melhor técnica, né? Um pouquinho de alguns casos clínicos, algumas técnicas, não vou me prender em detalhar técnicas, porque o tempo não me seria não serviu bastante, né, para isso, mas falar de um pouquinho de algumas técnicas, já mostrando alguns casos clínicos, tá? Tratamento de superfície, falar da área doadora, quando a gente fala de enxerto de conjuntivo, e previsibilidade desses nossos tratamentos. Então, a gente está acostumado, quem é lá da minha época, né, daqueles tempos atrás, né, a gente falava retração gengival, né? Hoje o mais comum de a gente encontrar nos livros, nos artigos, é recessão. Eu sou chata, eu coloquei aqui recessão, mas eu sou um pouquinho chata, um pouquinho teimosa, eu gosto de retração, então se sair retração, gente, tá tudo certo, tá bom? Não é um termo errado, mas o que é mais comum a gente encontrar nos artigos científicos é recessão. Eu acredito que seja por conta de tradução mesmo, porque se a gente for pensar, para a gente, recessão é um negócio meio esquisito, meio econômico demais, né? Ainda mais nos tempos de hoje, é meio chato essa palavra recessão. Retração, algo que retraiu, algo que já estava em algum lugar e voltou ou retornou a um passo atrás, né? Então, seria eu acredito que retração ainda é uma palavra mais adequada. Mas vamos seguir o que diz a ciência, né? O que dizem os artigos, tá? Qual a definição, né? A definição de recessão gengival
nada mais é simplesmente que o deslocamento apical da gengiva marginal ao redor da coroa do dente até os níveis de superfície de raiz, ou seja, é aquela exposição da raiz, né? É quando essa margem gengival, ela vai além da junção cimento-esmalte, aquela que a gente sempre está procurando, né? Eu acho que periodontista, a primeira coisa que ele olha é a cor da gengiva, a segunda, cadê a junção amelocemimentária, né? Porque é um parâmetro muito importante para a questão de inserção e de estabilidade, né? De, de de inserção do conjuntivo, de inserção de ligamentos do periodonto. Então, é de extrema importância saber onde está, né, essa junção melosemimentar. Então, seria isso aqui. A gengiva deveria estar lá na junção. Muitas vezes é um fator complicador, né? A junção ela passa desapercebida, porque a gente pode ter associado, a gente vai ver mais para frente, as tais das lesões não cariosas, né, as lesões cervicais não cariosas, né, isso a gente deixa para os nossos coleguinhas aí resolverem, né, as lesões não cariosas, né. Então, às vezes, elas atrapalham um pouquinho a gente, não deixando tão visível essa junção melosemimentar. Então, elas podem ser simples, únicas, ou múltiplas, e aí quando elas são múltiplas dessa forma, elas atrapalham muito, né, a estética, e nessa época, né, nessa era que nós estamos para a estética tão exigentes, que a gente quer saber aonde está o zênite gengival, a gente não quer só saber se está saudável, a gente não quer só saber se está rosa, se está com os arcos harmônicos, a gente quer saber, além de tudo isso, se o zênite gengival do central está mais a distal, se do lateral está bem no eixo principal e assim por diante, né? Então, por isso tem crescido muito as cirurgias de manipulação de tecido mole, cirurgia plástica periodontal. Confesso que na minha época, quando eu comecei a me debruçar, né, sobre assuntos de periodontia, a gente perguntava para os professores, eles falavam assim, esquece, não tem previsibilidade, nem faz, raspa e tudo está certo. Então, e hoje já mudou muito essa questão, né? Graças a Deus a gente tem um avanço, principalmente em materiais, em técnicas, e com o avanço também da microcirurgia, a gente percebeu que vale muito a mão do profissional, mas vale também aquele instrumental mais delicado que ele tem na mão, aquela técnica, aquela amplificação, seja por lupas ou seja por microscópio. Então, isso agrega e muito valor. Além, logicamente, do conhecimento, não só da anatomia, mas da histologia daquele tecido, né? Principalmente da histologia daquele tecido. O que ele precisa, se ele precisa de mais ou menos vascularização, se ele tem, se ele pode ser um suporte doador de vascularização. A prevalência dessas recessões ou retrações gengivais, tem 2 trabalhos aqui que dizem que na idade adulta praticamente 100% das pessoas apresentam pelo menos uma retração. E não seria estranho, né? Não é estranho, não é de se estranhar, porque estamos vivos, né? E usamos a boca a cada segundo que eu vou deglutir, eu encosto os dentes. Se eu tiver uma interferência oclusal, eu estou ali a cada segundo cutucando aquela interferência, né? Então, esse trabalho de 85, ele diz que a partir dos 46 anos, encontrou em 100% dos indivíduos pelo menos uma retração, né? E o de 2004 também não fica atrás, na mesma faixa, né? Acima de 42 anos, ele já começa a encontrar retrações. Vou procurar em mim aqui, ver se eu acho algum. E eu achei um trabalho da Índia, que eles encontraram retrações em crianças também. Obviamente, né, a etiologia aí um pouco mais direcionada para uma atração ou para uma posição, uma maloclusão, né, desses elementos dentais, mas encontraram em crianças de 10 a 15 anos, né,
Então, nem elas escapam, né, dessa retração gengival. Um estudo mais recente, né, mais moderno aí, diz que é um problema prevalente em diversas populações, mundial, né, mas na população brasileira, a gente tem um direcionado aqui, que diz, que vem corroborar, né, o que a gente estava falando, e dizendo que a prevalência dessa restrição aumenta com a idade, né, indivíduos mais velhos, ele tem maior número de dentes afetados e as recessões também tendem a ser maiores, né. Quais são os fatores predisponentes para ter essa recessão, né? Obviamente, os principais são os anatômicos, né? As deiscências, as fenestrações que acontecem naqueles lugares mais específicos, né? Como, por exemplo, aí a gente está vendo os incisivos inferiores, onde a tábua óssea é mais fina, às vezes alguma posição dental diferenciada, né? Presença de bridas ou de freios, né? de posição não correta, uma posição mais baixa, que faz tracionamento dessa gengiva, além de mau posicionamento dental e um periodonto mais fino, né? Que traz uma tábua óssea mais delicada e um tecido gengival também mais delicado, né? Quando a gente fala de tábua óssea fina e de tecido gengival mais fino, a gente precisa entender um pouquinho de fenótipo periodontal, porque aqui a gengiva fina, aquele tecido gengival fino, pode ser um problema para mim, né? Porque ele acompanha a presença do tecido ósseo, né? Aquela brincadeirinha, né, que gengiva é carpete de osso, não é mentira, é verdade. Então, se eu não tenho osso, fica muito difícil eu colocar a gengiva onde eu quero, né? Eu preciso ter um suporte ósseo, tá? Para isso. A gente até falou um pouquinho no último Estética Day sobre esse assunto, né? E fenótipos finos, a gente tem osso também em menor quantidade, uma posição diferenciada desses também, né? Mais vestibularizados. Isso. Fenótipos mais espessos, a gente tem ao contrário, né? A gente tem muito tecido ósseo, né? Que traz um suporte vascular muito melhor, que traz um suporte, uma sustentação muito melhor para esse tecido gengival, né? Aí a gente tem que fazer o caminho inverso, a gente tem que fazer um aumento de poroclínica, a gente tem que diminuir esse tecido ósseo para a gente conseguir estética, né? Então, a gente conhecendo, a gente começa a pensar o que pode me atrapalhar ou me direcionar para uma técnica ou para outra, né? Essas são as observações, tanto histológicas como macroscópicas, né? Então, essa larga faixa de gengiva queratinizada é extremamente bem-vinda, né? Extremamente requerida para a gente conseguir um sucesso quando a gente fala de estética, né? Porque o tecido queratinizado, ele vai dar a proteção necessária para esse periodonto, né? Seja para escovação, seja para a estabilidade do periodonto. Então, quando eu não tenho esse tecido queratinizado, essa faixa de gengiva queratinizada, eu já começo a me preocupar. Então, observando essas diferenças, Miller, em 85, ele fez uma classificação, né? Ele fez uma classificação que a gente se baseou nela até ontem, praticamente, né? E até ainda, muita gente ainda usa, né? A maioria ainda usa essa classificação, que é classe 1, quando eu tenho uma retração que não passa a linha mucogengival e eu tenho presença de inserção nas interproximais. É aquele caso mais simplesinho. A classe 2, eu passo com a minha retração a linha mucogengival e ainda permaneço com inserção na interproximal. E a classe 3, já começo a ter uma perda de inserção na região interproximal e, consequentemente, eu já começo a ter problemas para os resultados cirúrgicos, né? E a classe 4, quando eu já tenho a perda de inserção maior até
do que a quantidade de retração que eu tenho. Né? Só que Cairo, alguns autores, na verdade, já reclamavam criticavam, né, essa classificação, porque ela fica um pouco subjetiva, né? O que é largo, o que é profundo, o que é raso, né? Então, há muito já vinha sido discutido entre os autores, e o workshop de 2017 aceitou, né, a classificação de Cairo de 2011, que ele reduziu isso, ele chamou de RT1, RT2, RT3, e associou as previsibilidades cirúrgicas, né? Então, ele trouxe uma maior previsibilidade, mais fácil da gente lidar com essas características e prever o que eu posso oferecer, né, para o meu paciente. Então, o RT1 seria aquela classe 1 antiga, independente se ela é profunda ou não. Vai ser levado muito mais em consideração aqui, agora, seria a quantidade de osso interproximal, né? A qualidade disso. Não só se ela é mais extensa ou não. E também ele leva em consideração a faixa de tecido queratinizado presente. Tá? Então, no RT2 eu tenho faixa de tecido queratinizado, já começo aquelas pequenas perdas aqui, e o RT3 seria o classe 4 antiga, né? Onde eu tenho de 15% a 20% só de previsibilidade, o RT1 100%. Na minha época, que eu estava cortando lá, né, a gente falava cerca de 25%, 30% de recobrimento radicular. Né? Cheguei aí a ver, quando comecei a gostar um pouco mais de cirurgia periodontal, 75%. Hoje a gente já fala em 100% e muito fácil. Né? Não, 100% é tranquilo. Mas a técnica não é tranquila, existe uma curva de aprendizado, existem instrumentos específicos para isso, né? Mas é possível. Né? Antigamente a gente imaginava ser impossível. Quais critérios a gente precisa se basear? A estética, obviamente, se isso tem se esse local ele tem uma exposição gengival, eu já não poderia usar, por exemplo, um enxerto gengival livre, porque ele traria características do local doador, né? Seria aquela gengiva mais esbranquiçada, mais espessa, por exemplo, quando a gente tira do palato. Então, eu não posso colocar num central superior, por exemplo. Né? Se eu tenho mucosa queratinizada, apicalmente a recessão, né, eu já vou me direcionando para as classificações. Se eu tenho mucosa queratinizada ou não, isso vai facilitar ou dificultar a minha técnica. Né? Na ausência de mucosa, eu sou obrigada, né, a usar algo que não seja só um reposicionado coronário. Eu preciso já usar algum material que seja um enxerto subepitelial, que seja um substituto, né, mucoso, tá? E a espessura, né, do retalho, um fenótipo. Se eu tenho um fenótipo fino, eu obrigatoriamente vou ter que usar o meu padrão ouro, que é o enxerto autógeno de tecido conjuntivo, né, gengival, que é o que a gente chama de subepitelial. Apesar, né, de a gente já ter evoluído muito com a matriz de esmalte, que ainda ela não é nova, ela é bem antiga, mas funciona muito bem até os dias de hoje, ainda continua sendo cara para comprar, não abaixa nunca, né? Mas funciona muito bem, né? Que são as RTGs e alguns substitutos halógenos que a gente tem hoje no mercado, muito moderno, aquelas matrizes acelulares, 3D, mas ainda sai artigo nos dias de hoje, apesar de toda essa evolução, que o padrão ouro ainda é o tecido conjuntivo subepitelial. Né? A gente tem uns checklists para olhar. O fenótipo a gente já conversou bastante, a classificação também, posição marcada, quantidade de tecido queratinizado, seja ele apical a recessão ou lateral a recessão, que também é importante, que traz uma saúde gengival mais adequada, né, para a manipulação dos tecidos. Né? Então, a gente já falou também. Então, vamos conversar um pouco aí das lesões, né? Lesões cervicais não cariosas, que acabam trazendo alguns fatores complicadores, né?
para as nossas cirurgias, né? Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho alguns exemplos dessas lesões, né? Onde eu tenho sem alteração de estrutura dental, pouca alteração, uma alteração rasa e uma alteração mais profunda, né? Essas alterações podem estar localizadas só em coroa, né? Na região mais cervical, mas só em coroa, pode estar localizada também em tecido radicular, levando até a um mascaramento, né, dessa junção melo-sementária, né, uma perda grande desse tecido cervical. Quando a gente tem uma perda grande desse tecido cervical, a gente precisa manipular esse tecido duro também, além de manipulação do tecido mole. A gente não pode só fazer a restauração biológica, como alguns doutores gostam de frisar, né? Quando a gente recobre essa raiz, chama de restauração biológica. A gente precisa unir as especialidades e fazer tanto a restauração via material resinoso. Oi? Alguém quer perguntar? Não? Não. O cara faz, Carol. Ela sabe. Ela e a Carol, elas vão dar por cima. Não, acho que é algum áudio só, né? Então, a gente precisa associar aí um material de dentística restauradora junto com a nossa restauração biológica. E a etiologia dessas lesões não cariosas, gente, é bastante discutida na literatura. Tá? Muitos colegas não aceitam, por exemplo, a escovação e abrasivos como fator etiológico dessas lesões. Eu também não gosto desse tipo de classificação, mas a maioria da literatura ainda traz isso, tá? As escovações. Então, o que a gente vê nesse quadro aqui são multifatores, né, que quando se associam, o risco acaba aumentando, né, o risco acaba sendo de alto risco essa cirurgia. Então, eu tenho fatores de fricção, de biocorrosão, que são aquelas alimentações ácidas ou doenças gástricas, ou até tensão de tecidos e apertamentos e traumas. Tá? A minha experiência clínica me diz que 80% dessas lesões são por tensão. Tá? Mas é claro que elas dificilmente vêm sozinhas, né? Mas eu acredito que elas sejam as maiores responsáveis, tá? pelo aparecimento, né, das lesões. Então, o tratamento, a literatura está dizendo, né, padrão ouro, né? As melhores associações, melhores opções é o posicionamento coronário desse retalho junto com um tecido subepitelial ou algum outro material halógeno, né, ou de RTG, tá? E as técnicas cirúrgicas periodontais, né, manipulação de tecido, né, elas não estavam acostumadas até 2007 a associar, né, por isso até da previsibilidade ser pouca, né, não estava acostumado a associar esse tipo de tratamento. Então, Pini trouxe uma classificação desses defeitos, né, em 2010, para facilitar, para nos orientar melhor, né? Então, ele trouxe 4 classes. O A-, ele falava que era uma lesão muito mais em coroa, né? Mas sem a presença daquele degrau, daquela perda de estrutura, né? E aí eu recobria com cirurgia plástica periodontal. O A+, esse mais e esse menos, é referente à perda de estrutura. Né? Então, uma lesão do tipo A-, eu tinha um desgaste, né? Uma recessão gengival, eu tenho ainda visível a minha linha músculo-gengival, a melo-sementária, só que agora já tem uma presença de um degrau. Eu já diminuo aí, então, para 14%, né? A minha previsão. Tá? E os tratamentos para esse tipo, né, eu teria que aplanar essa raiz e fazer um recobrimento. Esse é um caso de Santa Maria, né, de 2019, super bonito, né, com o uso do tecido conjuntivo subepitelial.
A B menos, aí a gente já começa com alteração tanto em coroa como em raiz, né? Eu já perco agora a minha referência de linha de divisória entre raiz e coroa, né? Aí o tratamento eu preciso de um recobrimento e talvez tratamento aí para sensibilidade, porque esse recobrimento já fica mais dificultado, menos previsível, e pode ser que eu não consiga recobrir completamente, né? Pode ser um tratamento restaurador, sim, mas como ele traz B-, ele não traz deficiência e desgaste da estrutura. Então, por isso ele traz um tratamento de sensibilizantes, né? E um B-, que seria aí o menos mais chatinho, né, de ser tratado, quando a gente tem lesão em coroa, lesão em raiz e perda de estrutura, né? Então, é onde a gente vai associar as restaurações, né? Restaurações em resina, que seria o mais indicado, tá? E o recobrimento, né? Gengival. Os trabalhos dizem que se a gente usar resina para restaurar toda a estrutura e não só até a linha mucogengival imaginária, linha melocementária imaginária, né, porque a gente perdeu aqui a referência, mesmo se eu precisar, porque esse dente vai perder o perfil de emergência, né, porque a destruição foi muito grande, olha, maior que 1 milímetro, já está de mais de 2 para 3 milímetros, né, a perda de estrutura. Então, os trabalhos dizem que se eu restaurar esse dente e depois recobrir, eu posso sim ter chance de eu fazer um epitélio juncional longo, claro, se a minha restauração cumprir os critérios básicos, né, de polimento, de forma, né, ou eu posso também trabalhar essa raiz com brocas, com pontas diamantadas, mas nesse caso, quando a perda é muito grande, fica difícil eu devolver um perfil de emergência. Por isso que uma opção mais usual seria a restauração dessa raiz e o recobrimento do material restaurador, né? Então, a gente pode fazer uma restauração total, né, como eu estava explicando, restauração parcial, né, até o limite máximo de recobrimento que eu imaginaria, né, que eu consigo, ou o parcial mais 1 milímetro além do que eu conseguiria. Mas são só detalhes de técnicas, né. Então, outro resultado, né, no Santa Maria, ele tem bastante trabalho aí com lesões não cervicais, né, com a classe B+. E vamos um pouquinho falar de incisões. Como é que eu estou de tempo aí? Posso continuar? Não sei se pode continuar. Então, tá bom. Então, as incisões as mais conhecidas, não vou falar de duas, mas a gente tem inúmeras, a gente tem variações de técnicas, mas eu vou falar de duas mais conhecidas e as mais utilizadas, né? A de Langer e Langer, que é essa também chamada de trapezoidal, onde eu tenho um defeito na cervical, né? Uma recessão, uma retração gengival, e eu vou medir, eu vou encontrar a linha que divide coroa e raiz, vou fazer uma medição dessa retração, dessa raiz exposta, e vou transferir lá para a ponta da minha papila. Transfiro para a ponta da minha papila e adiciono 1 milímetro, porque eu quero que esse tecido que eu vou soltar agora, ele recubra, ele faça a cobertura, melhor dizendo, né, dessa linha de coroa e esmalte, a 1 milímetro coronário, tá? Então, por isso que a gente coloca mais 1 milímetro aqui, para que esse tecido suba não só até a margem, mas 1 milímetro além, né? É muito importante, além dos tipos de incisão, né, a gente pensar que esse tecido, apesar de eu posso estar lidando com um perfil mais espesso, mas mesmo assim é um tecido gengival bastante delicado, né? A gente viu aí na aula do professor Arthur,
o tecido gengival aí não gostou muito, né, do tratamento clareador, né? E então é um tecido que precisa de muitos cuidados, né? Já caiu por terra a questão da incisão biselada. Eu preciso tomar muito cuidado com a incisão biselada, porque a incisão biselada, ela me diminui o meu leito de vascularização, né? Então, a gente prefere, óbvio, quando possível, né, uma incisão reta. Então, para essas incisões todas aqui que a gente está conversando, a incisão reta perpendicular seria a mais indicada. Né? E aí a gente tem uma variação também dessa técnica, que é a variação triangular, onde a gente faz as mesmas medições, né? Começa por essas medições aqui, e depois a gente passa uma linha imaginária, a gente traça uma linha imaginária, passando paralelo à coroa do dente vizinho aqui, e lá no meu tamanho pré-determinado, de acordo com o meu tamanho de retração, aí sim eu faço essa na mesma direção e na mesma angulação dessa minha linha imaginária. Depois dessa incisão, eu faço uma incisão supular para que esse tecido seja totalmente descolado, e eu tenho nesses halos em azul o meu tecido num retalho total, né, que a gente chama de incisão total, e quando eu chego na região cervical, mais apical aqui, quando eu tenho ali perto já da inserção óssea, eu preciso agora fazer um retalho dividido, né, para que eu permaneça com essa nutrição melhor e para que eu tenha uma flexibilidade nesse retalho. Então, aqui vai ser um retalho parcial, parcial e aqui um retalho total. Desculpa, vou voltar. Aqui total, total e aqui parcial. Tratamento da superfície, eu preciso fazer uma raspagem dessa superfície e eu preciso, nesse momento, tomar o cuidado de não fazer a raspagem em área que não havia profundidade de sondagem, ou seja, provavelmente nessa região eu tinha uma inserção conjuntiva. Então, é óbvio, se eu tinha ali tecido biológico não afetado e saudável, né, que só foi afastado cirurgicamente, eu não quero tirar essas células que ainda restam aqui. Então, eu preciso determinar minha profundidade de sondagem e, na hora de fazer o tratamento de superfície, eu lembrar disso e não fazer a raspagem dessa região. Posso, nesse momento, usar o Endogain, eu posso usar o Prefigel, né, que é o obrigatório com o uso do Endogain, para preparar essa superfície, tá? Ou simplesmente usar o tecido subepitelial, né, o conjuntivo subepitelial, lembrando de deixá-lo sempre numa região cervical, não acima das papilas que não foram incisadas, mas foram deepitelizadas, ou seja, a papila, ela está aqui, no mesmo lugar onde ela estava no início, ela não sofreu incisão nenhuma, mas ela foi removido o epitélio, tá? Esse epitélio pode ser removido por lâminas, microlâminas, por microtesouras, ou até por brocas ou pontas diamantadas, né? Então, o tecido subepitelial, ele é preso, aqui com o auxílio de uma outra incisão do tipo tunelização, né? Alguns autores não gostam muito da tunelização, eu não vejo problema nenhum, ele é preso aqui. E aí eu tenho leito vascular nessa região onde eu tenho tecido ósseo, tenho leito vascular na região epitelizada de papila, e aí eu vou recobrir novamente, tá? Aqui na remoção dos pontos, tá? É um caso aqui da professora Vanessa Frazão, trabalha muitíssimo bem com manipulação de tecido mole, né, tecido gengival. Vou falar só mais um pouquinho aqui sobre o tecido conjuntivo, né, o preparo da área doadora, colocação de enxerto na área receptora, deslocamento coronário no retalho, que é onde a gente mais utiliza, né, esse enxerto conjuntivo, tá? Tomar cuidado apenas aqui, ó, com essa artéria palatina maior, que é mais crítico para a gente quando a gente tem um palato raso. Então, quando a gente vai
usar esse tipo de enxerto, a gente precisa ficar alerta aos pálatos rasos, tá? Porque aí a gente tem uma espessura menor aqui para a gente estar trabalhando. Aqui usando um bisturi buco, né, de lâmina dupla, lembrar da artéria, tá? A gente pode trabalhar da distal do canino até a distal do primeiro molar, sempre que a gente vai indo para a anterior, a gente tem um calibre menor dessa artéria, e aí o risco de acidentes é menor também. Um trabalho colaborando com aquilo que a gente vem dizendo, né, que o deslocamento coronário do recolocação ou deslocamento coronário desse retalho junto com o tecido subepitelial ainda é o padrão ouro. Casinho de faculdade, né, sabendo que é possível, né, feito por aluno. Então, olha, uma retração, já uma classe 4, né, onde a gente tem perda interproximal e a gente tem, seria uma classe 3, né, quando a gente tem perda interproximal e uma retração profunda, né. Ainda a perda de inserção não é maior que a retração, por isso ainda é uma classe 3, né, que entraria na classificação nova, uma RP2. Aqui a escolha foi um enxerto livre, né, só colocado por cima da área preparada, papilas epitelizadas, tratamento de superfície. Como é caso de faculdade, o paciente não voltou para a gente fotografar, mas eu achei muito interessante porque a aluna fez as incisões e as colocações, as indicações muito bem feitas, né? Outro caso de faculdade também, né? Remoção do tecido do palato, né? Deslocamento, agora aqui com subepitelial. Esse é um casinho mais antigo também de enxerto gengival livre, onde a gente teve um excelente recobrimento. Essa técnica de enxerto gengival livre, ela está mais indicada quando a gente tem pouca gengiva queratinizada, né? Porque aí a gente consegue ganhar um tecido mais firme, mais espesso nessa região, né? Às vezes a gente precisa de uma segunda cirurgia para posicionar coronariamente esse retalho, mas nem sempre, né? E aí começa a complicar, porque a gente tem inserções múltiplas também, eu já estou no finalzinho, acho que talvez eu tenha passado um pouquinho do meu tempo, mas eu já estou terminando. Zucchelli traz esses tipos de incisões que a gente precisa fazer para fazer inserções múltiplas. Parece um quebra-cabeça, né, um joguinho de batalha naval, mas nada mais é do que uma evolução daquele primeiro retalho que a gente fez, com as mesmas medições, né, o X+1, retração +1, transfere para a ponta da papila, só que ao invés de fazer uma pequena incisão aqui e uma relaxante, eu uno aqui junto da margem gengival do dente vizinho, né? Desepitelizo as papilas, que seria a papila anatômica, e aqui a papila cirúrgica, que vai por cima da papila anatômica, né? Aqui, retalho parcial e retalho total, mais para cervical, e lá em cima, parcial, para que eu tenha um deslocamento desse tecido, né? As incisões e as suturas. O que acontece com esse tecido que a gente coloca lá? Ele vai formar novo tecido. E alguns trabalhos dizendo, inclusive, formar novo osso, mas ainda não dá para a gente dizer que consegue uma nova inserção, tá? É uma adaptação desses tecidos, mas de forma que ele fica biologicamente extremamente aceitável e estético, né? E a gente consegue resultados muito bons. A previsibilidade sempre a gente dá assim, né? Fazendo essas medidas, ponto de contato, a gente faz isso antes da cirurgia para saber se a gente vai conseguir um recobrimento, né? Para poder oferecer isso para o paciente. Ponto de contato até a linha cemento-esmalte, a gente transfere essa mesma medida para a ponta da papila e aí a gente consegue uma previsibilidade, um nível máximo de recobrimento que eu conseguiria aqui nesse caso. E aí tem uma brincadeirinha, isso foi a minha primeira cirurgia,
que eu fiz, eu era aluna, lá naquela época era 5º ano, né? Não era 10º semestre, era 5º ano. E eu tinha guardado as suas fotos aqui, né? E quando eu comecei a estudar e ver as previsibilidades e tal, deixa eu pegar esse casinho, vamos ver. Então, eu medi lá, mais ou menos, do ponto do contato até a linha mucogengival. E o que aconteceu? Ah, bingo! Exatamente aconteceu isso. Mesmo com uma técnica muito ruim, incisões muito ruins de alguém nada treinado, mesmo assim, uma região totalmente contraindicada por conta das inserções, né, de brida, a gente está vendo aí 3 bridas, né, tivemos que trabalhar esse tecido aqui, mesmo assim, olha lá, aconteceu o que a gente previa, né, que seria esse máximo recobrimento, foi exatamente onde aconteceu. Só uma brincadeirinha aí. E, novamente, agradecer a todos os colegas, né? E é uma verdade aí que acompanha a gente, que quando a gente caminha sozinha, a gente chega mais rápido, mas quando a gente vai acompanhado, a gente vai longe e vai com mais prazer, né? Obrigada, gente. Agradeço. Não sei se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem aí à vontade, algum questionamento. Parabéns, Lu. Obrigado. Excelente aula. Obrigada. Vindo de vocês, para mim, nossa... Muito legal, ótimo. Estou perdido aqui, só para variar um pouco. Eu também estou. Agora só estou vendo minha tela, não vi mais vocês. Parabéns, Luciana. Excelente aula. Obrigada. Vai ser muito proveitoso para quem está aqui, olha, passa para os colegas, quem não acordou ainda, manda ver que está valendo a pena, né? Lu, obrigada por mais linda aula. Obrigada, amiga. Obrigada, Lu. Gente. Mais um pouquinho de ensinamento. Parabéns. Obrigada.